Conheça 4 fundos imobiliários que pagam muito mais do que a taxa Selic. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? A nossa taxa Selic já vem diminuindo consideravelmente, já tem algum bom tempo, né? Chegando aí na última reunião do Copom a 2,25% ao ano, sendo bem provável que quando eu for postar esse vídeo já tenha diminuído mais. Para você ter uma noção, a poupança queridinha do brasileiro tá rendendo aí coisa de menos de 1,75% ao ano, tá? Isso dá menos de 0,2% ao mês. E aí, todo mundo quer buscar rentabilidades maiores em outros investimentos. Você, como um bom pobre mortal que me acompanha, já percebeu que não dá para ficar nesse tipo de investimento se a gente quiser rentabilidades maiores. Então, vocês buscam aí as rentabilidades maiores na renda variável, em ações, em fundos imobiliários, por exemplo. Normalmente, aqueles investimentos que rendem a taxa Selic ou então algum percentual atrelado a ela são investimentos mais conservadores, de risco mais baixo, como aí o próprio Tesouro Selic, né? Então é claro que a gente não pode comparar diretamente um investimento na poupança, no Tesouro Selic ou num CDB que seja com um investimento em ações ou fundos imobiliários. Porém, eu achei legal trazer para vocês aqui alguns exemplos de fundos imobiliários, pois são investimentos ali onde você compra cotas de determinados imóveis e vai ter uma renda mensal, como um aluguel mesmo, livre de imposto de renda, caindo direto na sua conta, normalmente todos os meses. Os fundos imobiliários acabam sendo uma ótima opção quando comparado, por exemplo, com imóveis físicos, já que você consegue investir com uma quantia de dinheiro muito baixa, né, coisa aí de 100, 200 reais, você consegue diversificar a um preço muito baixo, já que comprando uma única cota, você já vai estar comprando dezenas de imóveis que podem estar em estados diferentes, com vários inquilinos diferentes, né, então o seu risco acaba sendo menor do que dos imóveis, a liquidez deles é muito maior do que a dos imóveis, você consegue comprar e vender a hora que você quiser. Hoje em dia, os rendimentos são isentos de imposto de renda, como eu falei, ao contrário dos imóveis. Você evita dor de cabeça com o inquilino, já que tem uma equipe gerindo os seus imóveis ali no fundo imobiliário. E, claro, por último, mas não menos importante, a qualidade dos imóveis acaba sendo muito maior e, consequentemente, a rentabilidade costuma ser maior também. Você vai ver os exemplos que a gente tem aqui, enquanto na maior parte dos imóveis físicos, a média nacional é de em torno de 0,3% ao mês somente, tá? Hoje nós vamos falar então de 4 fundos imobiliários, nossos queridos FIIs, que rendem muito mais do que a poupança ou a taxa Selic. Lembrando que isso aqui não é recomendação. Esse vídeo aqui tem apenas fins educativos para vocês conhecerem alguns dos principais fundos imobiliários que existem no Brasil e, claro, estudarem mais sobre eles ou mesmo sobre todos os outros fundos que existem aqui. Me diz aqui embaixo se você já investiu em algum fundo imobiliário, qual deles você tem na sua carteira e, claro, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal também. Mas vamos lá para o primeiro fundo, o nosso queridinho aí, maior fundo em valor de mercado do Brasil, nosso querido KNRI 11. O fundo é gerido pela excelente gestora Quineia do Itaú e é um fundo híbrido, ou seja, cerca de 52% da sua receita vem aí de imóveis logísticos e enquanto 48% vem aí de escritórios, lajes corporativas. São 10 prédios comerciais e 9 centros de distribuição, divididos aí em 3 principais estados, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro e majoritariamente São Paulo. O KNRI já é um fundo muito consolidado, tá aí na Bolsa de Valores desde 2010 e o menor dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses foi de 65 centavos por cota, isso já depois de toda essa crise aí que a gente teve esse ano. É claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas no momento onde estou gravando esse vídeo, os últimos 12 meses o fundo distribuiu R$ 8,52. Esse valor nos dá hoje um dividend yield, que é aí o quanto o fundo pagou nos últimos 12 meses sobre o valor da cota atual, de 5,42%, que basicamente já é mais do que o dobro da taxa Selic. Lembrando que isso ainda é isento de imposto de renda e não estamos considerando a valorização da cota, que normalmente nos fundos imobiliários tende a acompanhar a inflação.
O segundo fundo que a gente vai trazer aqui é o Tigar 11, um fundo imobiliário de desenvolvimento, ou seja, ele compra e constrói imóveis e vende, sendo que seus lucros são distribuídos aos cotistas. Possui uma excelente gestora, a TG Core Asset, e apesar de ser um fundo muito novo, vem mostrando uma ótima gestão aí e está conseguindo apresentar uma ótima rentabilidade para o cotista. É bom lembrar que fundos de desenvolvimento são normalmente um pouco mais complicados e um pouco mais arriscados, tá bom? Então é um pouco mais difícil essa análise aí. Por ser um fundo de desenvolvimento, a rentabilidade mensal varia muito, tá? Então eu resolvi pegar a média aí dos últimos 12 meses e encontrei um valor de 0,93 reais por mês, né? 93 centavos por mês ali, e nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 11,20 por cota. O valor da cota hoje é R$ 133,30, o que nos dá um dividend yield aproximado de 8,40%, né? Olha bem, isso já é isento de imposto de renda, então isso dá cerca de 4 vezes a taxa Selic atual. O terceiro fundo que a gente trouxe aqui é o MGFF11, um fundo de fundos agora para complementar a nossa lista. O fundo de fundos ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Essa pode ser uma excelente maneira para o investidor iniciante iniciar os seus investimentos no mercado de fundos imobiliários, já que você vai comprar uma cota ali, é como se você estivesse colocando o dinheiro na mão do gestor e esse gestor vai comprar as cotas ali, vai diversificar a sua carteira da maneira que ele bem entender. É claro que você vai pagar uma taxinha de administração, mas você vai ver que os rendimentos podem compensar bastante. O fundo é relativamente novo, né? Surgiu aí no início de 2018 e é gerido pela Mogno Capital. Esse fundo pagou R$ 8,17 nos últimos 12 meses, o que dá uma média de 68 centavos por mês por cota. Pegando o valor da cota atual de R$ 93,50, isso dá um dividend yield, um DY, de 8,74%, mais uma vez, mais de 4 vezes mais do que a Selic, por ser isento de imposto de renda. Tem que lembrar disso, tá? Por último, nós vamos trazer um fundo um pouco diferente, um fundo de papel, o HCTR11. O que é o fundo de papel? É um fundo que vai investir em dívida imobiliária, né? Em sua maioria em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente é como se ele emprestasse dinheiro para algum fundo ou outra empresa construir imóveis e recebe juros em cima disso. Esse vai ser o fundo aí mais novo que a gente mostrou aqui. Ele surgiu aí na bolsa mais ou menos no meio do ano passado, em 2019, mas vem dando um excelente retorno para os seus cotistas. A sua gestora é a Hectare Capital. É um fundo que está bem diversificado aí, é composto por mais ou menos atualmente 34 CRIs, né? Sendo que a maior posição na sua carteira é de cerca de 8, 9%. O fundo pagou nos últimos 12 meses R$ 15,63, o que dá uma média aí de R$ 1,30 por mês. O fundo está cotado exatamente hoje a R$ 120,10, o que nos dá um dividend yield de mais de 13%. Descontando o imposto de renda do Tesouro Selic, por exemplo, isso dá umas 7 vezes a taxa Selic. É claro, galera, que quanto maior o risco do fundo, maior tende a ser o retorno que ele vai dar para os seus acionistas. Como eu falei com vocês, esse vídeo aqui é meramente educativo, então tem que tomar muito cuidado e gerenciar bem os riscos da sua carteira. Vou falar de novo então, isso não é recomendação e tem vários outros pontos que a gente deve analisar ao escolher um fundo imobiliário. Se você está começando a investir agora, os fundos imobiliários podem ser uma excelente opção por 3 motivos principais. Primeiro, a volatilidade deles é muito mais baixa do que das ações. Então, apesar de que o retorno normalmente não é tão alto quanto pode ser das ações, eles também não costumam cair tanto em momentos de alta volatilidade, como a crise desse ano, por exemplo. Outro motivo é que normalmente eles geram uma renda mensal para você, então fica mais fácil de você assimilar que não importa muito o preço diário daquele fundo, ou daquela ação, daquele ativo, né? Se a renda continua caindo na sua conta. Isso ajuda você a ter já uma mentalidade de investidor desde o início, o que é uma das coisas mais importantes no mundo dos investimentos.
E um terceiro motivo é que eles são muito mais fáceis de entender. O brasileiro já está acostumado com esse negócio de investimento em imóveis e um fundo imobiliário nada mais faz do que comprar ou construir alguns imóveis, colocar eles para alugar e você vai receber parte dos aluguéis, né? Então é bem mais simples de você entender isso e é também mais fácil de você analisar um fundo imobiliário do que analisar uma empresa, uma ação. Esses motivos aqui já são suficientes para você investir em fundos imobiliários? Me diz aqui embaixo se você já investe e quais fundos você tem na sua carteira. Vou responder todo mundo. Lembra de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!